Um encontro para ficar na história. Esse foi o Café JC Especial, de 80 anos do Jornal Cidade. Reunidos na sede do Grupo JC, profissionais que no passado atuaram na redação, na administração e no departamento comercial, relembraram a trajetória e as conquistas do jornal ao longo de suas 8 décadas. São casos de pioneirismo, avanços, arrojo editorial e até mesmo as dificuldades enfrentadas no dia a dia para construir a história de um veículo de comunicação. Quando eu adquiri minha participação de 50% no jornal, os outros 50% pertenciam à família Cartolano, não é? Foi exatamente porque o jornal estava numa situação difícil, seu aspecto não financeiro, mas o aspecto redacional, né, e de projeção na comunidade. Então nós entramos com o intuito de soerguer o jornal. E assim fizemos, não é? Adquirimos as maquinarias necessárias, introduzimos o sistema de clichêria. O que é a clichêria naquela época? Era onde apareciam as fotografias. Hoje é tudo digitalizado, não é? E nós colocamos, por fim, a impressora rotativa. Então, a impressora rotativa foi o grande avanço naquela época, né, 1975, 76, do jornal, porque ela já entregava o jornal dobrado e empilhado. Na época, o jornal realmente estava deficiente, assim, administrativamente, e quem me ajudou muito aqui foi o Santana, que era o jornalista principal, que fazia todos os artigos de fundo no jornal, ele quem dirigia, que minha parte, na verdade, era meramente administrativa e não jornalística. Eu acho que o jornal mudou muito, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis foi se adaptar com a internet, né? Que realmente foi assim o grande pulo, vamos dizer assim, na área jornalística e na área comercial. E essa parte que o jornal fez, do trabalho de todos esses períodos aí, a gráfica talvez tenha dado um bom impulso empresarial no jornal, né? Que eu acho que foi sem dúvida um acelerador, vamos dizer assim, para a parte jornalística, e isso facilitou bastante para que as pessoas conhecessem mais e tornassem mais confiante o jornal. O jornal tinha, para você ter uma ideia, acho que eu não me lembro exatamente os números, mas 600, 800 exemplares por dia, e dos quais 500 eram gratuitos, né? Então nós começamos um trabalho de formiguinha, de trabalho na assinatura, trabalho no classificado, trabalho no comercial, montando as equipes. E foi um trabalho de muitos anos. Quando eu saí daqui, também, se não me falha a memória, a tiragem era de 6.000 exemplares. Realmente era um período muito conturbado, porque estava também na época do militarismo, da ditadura militar. Você tinha que tomar cuidado com o que escrevia. Normalmente, na minha época também, era o Dr. José Marcos Pires de Oliveira, que era o proprietário do jornal. Muitas vezes ele foi chamado ao 5º GECAM em Campinas, lá naquela unidade do Exército, para prestar esclarecimentos sobre matéria publicada, sobre editorial feito. Enfim, tinha todas essas histórias aí, e o Pires viveu isso muito mais do que eu. Porque na época eu tinha meus 21, 22 anos, 23 talvez, e não sofri tanto quanto ele. Mas trabalhar no jornal, principalmente porque o pessoal que trabalhava não era um grande número de pessoas. Era muito restrito, você não tinha jornalistas, tinha muito pouca gente. Então você tinha que se desdobrar. Você tinha o setorista que passava pela delegacia, só tinha uma na época, pegava os boletins de ocorrência, os principais, para fazer as notícias policiais. Quer dizer, a internet não existia, fotografia não era digital, era tudo revelada. As fotos publicadas eram feitas se chamava na época os clichês, né, de plástico, que se colava num pedaço de madeira para depois poder imprimir o jornal. Então era muito mais difícil. As fotos tinham que ser reveladas
dentro do próprio jornal, na câmara escura que havia. Então o próprio fotógrafo fazia a revelação das fotos. E também não tinha assim muito fotógrafo também, não era como essas máquinas digitais de hoje que você faz, transmite pelo computador e rapidinho já está na impressão. Até se imprimir um jornal, o processo era muito mais longo, né? Muito mais longo. E na época também era no linotipo, né? Que era chumbão que a gente falava, né? Era no linotipo, parecia uma máquina de escrever imensa, que o linotipista, ele ficava datilografando, né? Ou linotipando o texto, que saía em barrinhas de chumbo, como se fosse um carimbo. E aquelas barrinhas de chumbo iam caindo, iam sendo juntadas. E depois ele tinha que pôr numa forma que chamava-se rama. E ia montando o texto. Aí ele passava uma tinta preta, punha um papel jornal em cima, pegava um rolo, como se fosse um rolo de tinta hoje, que se compra em qualquer loja, e passava em cima, com o papel colado naquela rama. E aí era a prova. E hoje, o que acontece é que você tem a notícia de qualquer parte do mundo instantaneamente. Então, eu acho que, assim, há um desafio muito grande para a imprensa atual e para o jornalista atual de estar em todos os tempos, estar ligado a todos os fatos, no momento em que o mundo está ligado. Quer dizer, qual é o papel do jornal hoje, qual é o papel da televisão, qual é o papel da rádio, qual é o papel de todos esses veículos de comunicação, se a gente tem a comunicação via iPad, iPhone, esse negócio. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, na coleta dos principais fatos, dos principais dados e da verdade que vai ser levado depois pelo jornal, pelo rádio, pela televisão.